Olá, querido! Estarei falando nesse vídeo sobre algumas lições que eu tenho tirado desse período de pandemia. Acredito que vocês também, aí na casa de vocês. A primeira lição que ficou muito claro para a maioria de nós, né? De que não temos o controle de nada. O controle de todas as coisas pertence a Deus, né? Fizemos nossos projetos para o ano de 2020, baseados em sonhos, baseados em grandes vontades, né, que tínhamos de realizar muitas coisas legais para a nossa vida, mas que esses sonhos tiveram que ser modificados, né, tiveram que ser adiados ou até mesmo alterados devido à chegada da pandemia. Então, a gente jamais imaginou que surgiria um vírus tão perigoso como esse, mas surgiu. Então, fizemos nossos planos, fizemos nossos projetos, muitas coisas boas para serem realizadas, que com a chegada da pandemia mudou, né, tudo isso. Também na forma como nós vivíamos, né. Hoje em dia, para a gente sair, a gente tem que usar máscara, porque se a gente não usar máscara, se tivermos doente e não soubermos, poderemos estar passando esse vírus para outras pessoas, né, que forem se encontrar com a gente. Hoje em dia a gente não pode mais ficar abraçando, beijando, estar próximo, né, muito próximo assim, do outro. Então, algo que a gente não está podendo fazer. Nosso melhor amigo virou o álcool em gel. A gente a todo momento precisamos passar o álcool em gel na mão quando a gente vai para o supermercado, né? A gente tem que tomar todo esse cuidado, além de andar com máscara, tem que passar o álcool, tem que ter cuidado com as coisas que a gente vai estar trazendo para dentro das nossas casas. Então, mudou realmente, né, a nossa vida, então alterou muita coisa na nossa vida. As pessoas dizem que nós estamos vivendo o novo normal, né? Então, é um novo normal completamente diferente, né? Que a gente nunca viveu. Jamais imaginaríamos que um dia fôssemos viver da forma como estamos vivendo hoje, né? Graças a Deus que as coisas já estão melhorando, mas o vírus ainda está por aí, não foi totalmente eliminado, ainda tem pessoas pegando esse vírus, ainda tem pessoas morrendo por causa desse vírus, então a gente deve continuar tomando os cuidados necessários para que a gente não seja uma outra vítima, né? Não seja a próxima vítima desse vírus tão cruel, vírus tão mortal. Então vamos continuar tendo os cuidados para que a gente não pegue de forma alguma esse vírus, né? E nem traga esse vírus para dentro das nossas casas e passar esse vírus para a nossa família, né? A segunda lição foi em relação aos cuidados físicos, né? Cuidados físicos e mentais. Primeiramente, os cuidados físicos, que hoje pra gente sair, máscara no rosto, álcool em gel sempre, né? Evitar contato físico, evitar beijo, evitar abraço, para que a gente não pegue o vírus. Também em relação à nossa alimentação, mudou completamente, né? Se a gente não cuidava bem da nossa alimentação, hoje em dia a gente tem cuidado. Porque com o objetivo de não ficar doente, de não ficar com a imunidade baixa, pelo contrário, a imunidade da gente deve se manter sempre elevada para que a gente não pegue esse vírus. Antes cuidávamos da higiene dos alimentos, lavando, né, lavando as verduras, lavando legumes, lavando carne, frango, peixe e tudo mais, mas não tínhamos o hábito de limpar pacotes de bolacha, pacotes de biscoito, pacotes de feijão, né? Então são hábitos que a gente vai levar para depois da pandemia, são hábitos que são muito interessantes para que a gente se mantenha saudável. Aqui na minha casa eu tenho reparado que desde o mês de janeiro que a gente não tem pego gripe. Por quê? Porque a gente tem redobrado o cuidado com tudo que entra na nossa casa. Cuidado com o sapato fica fora. Também na porta de casa a gente colocou um tapete de tecido, onde quando um sai e volta, a gente já espirra álcool em gel debaixo do sapato, né, da pessoa que tá chegando, geralmente o meu esposo, quando não sou eu que saio e retorno, né, meu filho não tem saído de casa, porque não tem como, né, a gente colocar a saúde de uma criança em risco. Então meu filho tem ficado mais em casa, claro que a gente tem levado ele para passear de vez em quando, para que ele saia um pouquinho de dentro de casa, né, e não fique estressado. Mas quando a gente chega, a gente tem higienizado nossos sapatos, né? Antes de entrar em casa, temos guardado em um local separado. Nossos sapatos não são guardados misturados com os outros que estão limpos. Então ficam separados debaixo da escada da nossa casa.
e a gente já entra em casa descalço. Então a gente está tomando todo esse cuidado. A roupa, quando a gente chega, a gente tira logo e põe logo para lavar, justamente para que também não se misture com as outras roupas que estão dentro do cesto de roupa suja. Fazíamos tudo isso, né, porque tínhamos medo de pegar o vírus, né, o coronavírus, tínhamos medo de pegar e ter que ir para os hospitais, que já que estava tudo lotado, né, hoje em dia está mais vazio, mas antes estava super lotado. E os governadores e prefeito falaram, né, ninguém pode ficar doente agora, se ficar doente não vai ter para onde a pessoa ir. Então isso fez com que a gente redobrasse ainda mais os cuidados, né, com a higiene aqui em casa e também com a nossa alimentação. Então hoje em dia está mais vazio, né, os hospitais, diminuiu muito o número de infectados, mas mesmo assim a gente precisa continuar com esses hábitos para evitar ficar doente, né? Ninguém quer ficar doente, então a gente precisa continuar se cuidando, nossa higiene e nossa alimentação, para que a gente não fique doente, nossa imunidade fique bem alta e não baixa, para que a gente pegue gripe, pegue outro tipo de doenças, né, que podem até levar à morte também, mesmo que não leve à morte, mas a gente não quer ficar doente, a gente quer se manter saudável, né? Já em relação aos cuidados emocionais, né, a gente tem evitado assistir muita televisão, porque antes a gente assistia todos os jornais e todas as notícias, né, e geralmente eram só notícias pesadas, então era interessante para a gente estar bem informado, mas ao mesmo tempo deixava a gente muito cheia, muito preocupada, né, por mais que a gente não demonstre, eu, por exemplo, sou uma pessoa super tranquila, mas a gente acaba aqui ficando por dentro muito cheia, né? Muito preocupado com a situação, muito triste com tudo que a gente estava vendo acontecer no mundo, né? No Brasil e no mundo. Então isso deixa a gente triste, deixa a gente com excesso de preocupação, né? Então a gente chegou o momento que a gente disse, não, chega, a gente tem que parar de assistir televisão, assistir muito jornal, porque isso não está fazendo bem para nossa saúde mental. Cursinho também, né? Logo no início da pandemia, eu fiz a festa, fiz vários cursinhos à distância, aproveitei o tempo que eu passei a ter, né, que antes eu não tinha, passei a aproveitar o tempo que eu comecei a ter, comecei a fazer cursos direto, então terminava o cursinho, pegava outro, terminava o cursinho, iniciava outro, então isso também já estava me deixando muito angustiada. Quando eu parei, eu disse, cara, eu não tô parando, então eu tenho que parar, porque eu tô fazendo um curso atrás do outro, então eu tô ficando mais estressada do que eu tava antes. E eu disse pra mim mesma, né, preciso desacelerar. Apesar de eu não estar trabalhando no mesmo ritmo que eu estava trabalhando antes, mas eu estou meio que acelerada, então eu estou precisando desacelerar e eu vou parar também de fazer tantos cursinhos assim. Hoje eu realmente parei, eu acho que desde o mês de junho, se eu não me engano, que eu não faço nenhum curso, então eu estou muito mais tranquila, estou muito mais leve, né? Eu aprendi a meditar, parei, sabe? Logo no início da pandemia aprendi a meditar, isso tem feito muito bem pra mim. Chegou no momento que eu fiquei muito, como que eu vou explicar para vocês, que eu fiquei muito, devido também à preocupação, né, com essa questão toda no mundo, a gente ter que ter excesso de cuidado, né, com a higiene, com tudo, excesso de cuidado, sabe, não poder também ver a família, né, nossos irmãos, nossas irmãs. Então isso estava deixando, também pelo fato de ficar longe da igreja, né, não poder ter ido para a igreja, isso estava me deixando um pouco triste. Então chegou o momento que eu disse, estou precisando de ajuda, porque eu não tô legal. Então passava muito mais tempo dormindo, né, e triste, preocupada com as pessoas, preocupada com os amigos, preocupada com a minha família, preocupada com algumas coisas que estavam acontecendo também na minha vida particular. Então isso acaba que alterando realmente o humor da gente, né. Eu sou super tranquila, até quando eu tô aborrecida, quando eu tô chateada, eu me mantenho tranquila. Meu humor ele fica um pouco ácido, mas eu não sou de ofender, de atacar ninguém, só fico um pouco ácida. Então a gente precisa cuidar, né, da nossa saúde mental também, não só do nosso corpo, da nossa alimentação, isso é da nossa saúde física, mas a gente também precisa cuidar da nossa mente, né, procurar evitar se estressar com coisas tão simples, né. Hoje em dia com essa pandemia a gente pensa, meu Deus, às vezes a gente se irritava por coisas tão simples, se aborrecia por coisas tão simples, né. E olha esse vírus que chegou no mundo, matou tanta gente, né, destruiu muitas famílias porque morreram mães, morreram pais, morreram filhos, avós, avós. Então teve família que perdeu praticamente todos os seus membros, ficou só criança.
Você imagina quem somos nós para reclamar de alguma coisa, né? Quem somos nós para falar alguma coisa, para se aborrecer com coisa tão simples, né? Então, cuide da sua saúde física, mas também cuide da sua saúde mental. Precisamos nos cuidar, cuidar do nosso coração, cuidar do nosso corpo, mas também com a nossa mente. Evite estresse, evite se aborrecer, né, em vão. Então, aproveite mais a sua vida, valorize mais as pessoas que estão do seu lado. Procure estar mais próxima de quem está próximo de você agora, porque a gente ainda não dá pra gente ficar ainda se reunindo, né? Fazendo aquelas reuniões, eventos, em festas, almoços, jantares e tudo mais. Tem que evitar ainda, porque o vírus ainda tá aí, né? Mas assim, procure descansar sua mente. Se você puder tirar um tempo livre para você só olhar para a natureza, olhar para o céu, sentir o vento, bater no seu corpo, sabe? Isso faz um bem tão grande pra gente. Eu falo por experiência própria, porque eu vivia acelerada, a minha rotina era muito acelerada, eu vivia preocupada, eu vivia no 320, digamos assim, ou 360, nem sei como é que é esse ditado, não sou muito boa nos ditados, mas assim, eu vivia muito acelerada, muito preocupada, tinha que solucionar problema X, problema Y, e assim ia. E com essa pandemia, eu fiquei, cara, e agora o que eu vou fazer? Tive que me reciclar, tive que aprender coisas que eu não sabia ainda, né? Principalmente em relação à tecnologia, e olha que eu achava que eu era tecnológica, mas não entendia muita coisa. Então isso fez com que eu ficasse muito tempo cheia com excesso de preocupação, mas que também fez com que eu pensasse que eu precisava desacelerar, que eu precisava descansar a minha mente, que eu não tenho necessidade, que eu não era bom eu não ficar fazendo várias coisas ao mesmo tempo para não me estressar. A cabeça da gente é essa circunferência aqui, né? Muita coisa aqui dentro, chega um momento que você começa a esquecer das coisas, porque você tem inúmeras preocupações, a sua cabeça às vezes não aguenta, porque você tem tanta coisa ali dentro que você começa a esquecer de umas para poder se lembrar de outras, né? Então é um socorro que a sua mente está pedindo, está dizendo, ei, querida, para aí, querido, pare aí um pouquinho, porque você está pensando demais, você está preocupado demais, então vamos parar e descansar um pouco essa mente aí. Então é uma forma da sua mente estar falando com você, né? Com esse intuito também de acalmar, né, de ficar mais tranquila e menos preocupada nesse período de pandemia, com tudo que está acontecendo no mundo. Eu tenho falado mais com Deus também, tenho me aproximado mais de Deus, pedido mais para que Deus pudesse, né, trazer mais paz para o mundo, né, fazer com que esse vírus se acabe logo. Outra lição que podemos tirar desse período de pandemia é em relação à valorização da família. Então, nós tivemos que conviver mais com aqueles que estavam dentro da nossa casa, né? E os familiares que moravam em outras casas, nós tivemos que manter realmente a distância desses familiares, né? E aí a gente sentia tanta falta, né, dos nossos irmãos, tanta falta das nossas irmãs. Se você não morava com os seus pais, você começou a sentir muita falta dos seus pais, muita falta dos seus sobrinhos, né, de brincar com seus sobrinhos. Então ficou muito claro pra gente o quão importante é a família pra gente, né? É algo assim que eu não preciso nem falar, né? A importância da família é realmente muito importante na vida da gente, a gente poder estar próximo dos nossos familiares, valorizar ainda mais, né, quem está conosco também. Valorize quem está fora, mas também valorize muito mais quem está dentro da sua casa com você. Valorize as pessoas que estão convivendo com você ali, né, que suportam você todo dia, né? Porque é muito fácil você ser muito legal para as pessoas de fora, mas e as pessoas que estão dentro da casa com você? Você é legal para essas pessoas? Então que a gente possa estar refletindo mais sobre isso, né? Poder cuidar melhor, ser melhor para nosso marido, ser melhor para sua esposa. Então que a gente valorize mais também a companhia dos nossos filhos, né? Eu sei que nesse período de pandemia muitas famílias tiveram problemas, eu também tive um problema no meu casamento, mas eu coloquei a minha família à frente, coloquei a minha família acima do meu sentimento que eu estava sentindo naquele momento, coloquei a minha família realmente à frente de tudo, né? Disse, não, essa é a minha família, não abro mão da minha família e ponto final. Meu esposo quer continuar o casamento, eu quero continuar o casamento, então pronto, se nós dois queremos, tudo certo, tudo ok.
Então valorize os seus familiares, valorize bastante, porque muitos perderam mães, perderam pais, perderam filhos, perderam irmãos, perderam irmãs, perderam avós, perderam avós. Então a gente não sabe o nosso dia de amanhã, né? Como a primeira lição que eu falei para vocês, a gente não sabe o nosso dia de amanhã. Hoje em dia estão todos do nosso lado. Eu, graças a Deus, meu marido, meu filho, meus irmãos estão na casa deles, minhas irmãs estão na casa delas. Ninguém, sabe, morreu. Uma irmã minha pegou o vírus, mas graças a Deus conseguiu se recuperar, tudo direitinho, não precisou ser internada nem nada. Meus sobrinhos também tão preciosos, também conseguiram se recuperar, sabe? Então a gente tem muito que agradecer a Deus mesmo, se você está bem na sua casa com seus familiares, ou se você perdeu alguém da sua família, levante a sua cabeça, não esqueça dos outros familiares que ainda estão vivos, né? Coloque a pessoa que faleceu nas mãos de Deus e cuide de quem está vivo, né? Cuide, esteja perto, não permita que as pessoas fiquem tristes dentro da sua casa. Muitas pessoas pegaram depressão nesse período de pandemia, então é muito complicado, é um sofrimento. Tem muita gente com problemas emocionais dentro das suas casas. Então, se você está bem, levante sua cabeça e passe a amar os seus familiares, a cuidar dos seus familiares. Outra lição que eu tenho tirado desse período de pandemia em relação à solidariedade. Graças a Deus tenho visto muita solidariedade e também tenho sido solidária com o meu próximo. Então, se você sabe que tem algum parente seu, um amigo seu, um vizinho seu, precisando de ajuda, ajude. Hoje é ele que está precisando, amanhã pode ser algum de nós. Então sempre pense no amor, sempre pense em poder estar contribuindo. Se Deus lhe abençoa, se Deus tem lhe abençoado, é para que você também divida essas bênçãos com outras pessoas, né, que não estão tendo essas bênçãos. Então muitas pessoas perderam emprego, muitas pessoas começaram a passar necessidade. Então se você sabe que tem alguém precisando de ajuda, contribua, não hesite em contribuir. Haja como Jesus agiria, né, com a gente, com essas pessoas. Então faça o seu melhor, olhe para o seu próximo, evite ficar andando por aí pela casa dos outros, proliferando, né, esse vírus. Então a gente não sabe, muitas vezes a pessoa geralmente está andando por aí, não sabe se está doente, se pegou o vírus ou não, e acaba passando para as outras, sem saber. Então se você puder ficar na sua casa, fique mais na sua casa. Você tem que trabalhar, a maioria das pessoas já voltaram para a sua rotina normal, ok. Você pode passear, você pode ir a balneários, né, curtir, aproveitar a sua vida, isso é um direito que nos cabe, né, nós precisamos disso. Precisamos também sair de casa, passear, levar nossas crianças para passear, né, nossa família para passear, os idosos. Mas se você puder evitar a festa nesse momento de pandemia, tente evitar, porque a gente não sabe quem tem o vírus e quem não tem. Então é o momento de se cuidar realmente, de proteger, proteja a sua família, seja solidário, proteger as outras pessoas também, se proteja e proteja também as outras pessoas. Então seja solidário. Quando a gente deixa de ficar proliferando o vírus, a gente também já está sendo solidário. A sétima lição que eu tenho tirado desse período de pandemia é em relação à organização financeira. O quão é importante a gente se manter organizado financeiramente. O quão é importante a gente ter uma reserva. Muitas pessoas perderam o emprego, estavam bem, né, tinham uma vida estabilizada, mas não tinham uma poupança, não tinham uma reserva financeira, e essas pessoas sofreram demais, tiveram grandes dificuldades. Se não fosse o governo federal, nossa, essas pessoas teriam passado necessidade. Então isso deixa muito claro pra gente o quanto que a gente precisa todo mês tirar um pouquinho, guardar um pouquinho todo mês, porque jamais imaginaríamos que viria um vírus como esse, né? Mas veio, né? Apareceu, surgiu do nada esse vírus. Então tava tudo ok, tudo certo, as empresas estavam podendo abrir as suas portas e de repente tiveram que fechar. Com esse fechamento das empresas houve muito desemprego, né? Os próprios empresários faliram. Porque com a empresa fechada, como é que vai funcionar? A empresa aberta tem movimentação, empresa fechada não tem movimentação. Então é uma situação muito complicada para todos. Então, se o empresário está com problemas, o funcionário também está com problemas. Os funcionários estão com problemas, né? Então ficou muito claro para a gente o quão é importante a gente ter uma organização financeira. Esse pessoal, né, que são expert, né, em organização financeira, eles fazem reserva para 6 meses. Então eles ficam, posso ficar 6 meses
sem trabalhar, que a minha família vai ter tudo que precisa. Então isso é muito bacana, assim, pra gente trazer isso pra nossa vida, né? Trazer essa lição pra nossa vida, né? A importância da organização, da gente ter uma reserva, caso aconteça algo no mês que vem, no ano que vem, ou você já vai ter aquela reserva ali, então você não vai passar necessidade, você não vai passar perreio, você não vai deixar de pagar suas contas. Então todos nós realmente precisamos aprender a fazer uma reserva financeira, tirar 10% do seu salário. Ah, não posso tirar 10%, então tire 5% do seu salário e guarde aquele dinheiro para você, para sua família, para caso aconteça alguma coisa, você já tem essa reserva ali guardadinha. Então isso traz uma tranquilidade pra gente, né? Traz paz pra gente. Olha, teve momento que eu fiquei, meu Deus, e agora o que eu vou fazer nesse período de pandemia com a empresa fechada? Se eu tivesse me organizado mais antes, aí a gente entra naquele caso, né? Não sabia que ia acontecer isso, não sabia que ia surgir um vírus como esse, né? Então a gente fica nessa questão, às vezes é uma confiança, né? De que o amanhã, de que a gente domina o amanhã, a gente não domina nada, né? A primeira lição deixou muito claro pra gente que a gente não tem o controle de nada. Então, muito claro tá pra gente que a gente não deve viver só o hoje. Às vezes eu fico até preocupada quando eu escuto pessoas dizer, vamos viver o hoje como se não houvesse o amanhã. Gente, a gente precisa viver o hoje, mas também pensando no amanhã. Não dá pra viver só o hoje. Eu tenho dinheiro hoje, eu vou gastar tudo que eu tenho hoje, amanhã Deus dará. Se Deus já está lhe abençoando, não é deixar a vida me levar. Se a vida for levar você para onde que a vida vai, Deus já nos deu livre-arbítrio, Deus já nos deu inteligência, né? Então, se Ele deu tudo isso pra gente, não é pra gente ficar colocando tudo na mão dele. Porque amanhã Deus dará. Gente, a gente precisa se organizar, a gente não deve colocar tudo na mão de Deus. Deus já te deu saúde, já te deu inteligência, né? Por que você não vai se planejar? Por que você não vai usar essa cabecinha que Deus nos deu para fazer um planejamento financeiro, um planejamento familiar, né? Tentar construir as coisas para sua família. O vírus chegou, o vírus veio, né? Então muitas pessoas... muitas mães, muitos pais morreram, os filhos ficaram. Com quem esses filhos vão ficar? Então, com quem essas crianças vão ficar? Vão ficar com os parentes? O que essas crianças vão ter para o futuro? Os pais deixaram algum tipo de patrimônio para essas crianças? Alguma casa que as crianças possam vender para custear a faculdade, para se sustentar? Ou como vão ficar, né? Então, fica totalmente nas mãos de outras pessoas, né? Então, a gente tem que se preocupar com amanhã, sim. Tem que se preocupar em ter dinheiro para amanhã, dinheiro para o mês que vem, dinheiro para o ano que vem também, né? Por que não? Então nós devemos sim nos preocupar com o nosso dia de amanhã. Não é deixar a vida me levar, a vida leva eu. A vida vai levar para onde der, né? A vida vai levar para onde é que nem... Eu me esqueci o nome dessa pessoa. Foi um livro que eu li, se eu não me engano, foi o Paulo Vieira. Não tô me recordando, mas eu acho que é Paulo Vieira que diz, né? Que as pessoas, Deus ele já nos deu livre-arbítrio, né? Livre-arbítrio. Ele deu livre-arbítrio até para Adão e Eva. E eles fizeram as escolhas deles e sofreram as consequências por isso também, né? Isso acontece conosco. Mas, realmente, parar e pensar. Não podemos entrar no barco sem motor, né? Se o barco não tiver com motor, a maré vai levar a gente para onde ela quiser e não para onde a gente quer. Então, a gente precisa realmente se preocupar com o nosso futuro, né? Não podemos ficar nesse negócio de viver o hoje como se não houvesse amanhã. O amanhã existe, você pode até morrer, mas se você tiver pessoas que dependam de você, você vai deixar essas pessoas totalmente desamparadas. Então vamos nos preocupar, aliás, não é nem se preocupar, né, que hoje em dia a preocupação tá até nos afetando emocionalmente, mas vamos pensar melhor, nos organizar melhor, né, pensar, né, realmente no amanhã, pensar no futuro, ok, pessoal? E sem esquecer de que organização traz segurança e tranquilidade pra gente, né? Então, pra que viver uma vida de estresse e de preocupação? Então, vamos nos organizar. Teve período que eu coloquei a minha mão na cabeça e pensei, meu Deus, se eu tivesse me organizado antes, eu não estaria passando por isso hoje. Mas eu tenho aprendido e eu espero que você também tenha tirado desse período de pandemia, se você não era organizado financeiramente, a passar a se organizar, ok? A 8ª lição que eu
tenho tirado, né, desse período de pandemia, acredito que vocês também, em relação à reflexão. Eu nunca tinha refletido tanto como eu ando fazendo nesse período de pandemia, né? Então, me pensando o que eu tô fazendo da minha vida, se eu tô realmente no rumo certo da minha vida, se eu estava fazendo aquilo que eu realmente queria fazer, se eu estava em lugares que realmente me deixavam felizes, né? Então, tenho pensado muito sobre a vida, muito sobre o mundo, né? O que eu posso fazer de melhor para esse mundo, o que eu posso fazer de melhor para as pessoas. Algumas coisas que eu estava errando na minha vida esse período de pandemia, ele serviu muito para que eu pensasse, acredito que vocês também, pensar em mudança, né? Mudar aquelas atitudes, aqueles hábitos que não estavam legais, né? Mudei também de alguns locais, né? Que eu estava frequentando, eu também procurei mudar. É o momento da gente pensar, refletir, o que a gente pode fazer de melhor, se podemos ser melhor do que estamos sendo, né? Pensar realmente em nós. Esse período de pandemia eu aprendi a falar mais, aprendi a conseguir me conhecer melhor, a falar mais dos meus sentimentos, a falar mais das minhas emoções, das minhas vontades, dos meus desejos. Então é o momento realmente de reflexão, onde a gente tem que parar e procurar mudar os rumos da nossa vida. O que não estava legal é hora de tirar da nossa vida e fazer aquilo que realmente estava legal, né? Muitas coisas ruins que estavam acontecendo na sua vida, às vezes é circunstâncias, né? São consequências dos seus atos. Então é hora de realmente parar, pensar, analisar, se organizar, refletir, procurar mudar, né? Fazer alguma coisa por esse planeta, procure reciclar, procure pensar no seu próximo, né? Fazer o bem realmente. Não tem como a gente viver de qualquer maneira, de qualquer forma, né? Então precisamos realmente, nesse momento de pandemia, olhar para tudo que está acontecendo nesse mundo e melhorar muita coisa dentro de nós, né? Para que as coisas externas também melhorem, né? Para a gente e para as outras pessoas. Então vamos fazer o bem. Vamos pensar mais nas pessoas, valorizar mais as pessoas que estão do nosso lado, deixar de dar muita atenção para coisas tão pequenas, né? Tem coisas que são pequenas, às vezes são gotinhas de água que as pessoas transformam em tempestade. Então é um momento realmente de refletir, parar, se analisar, tentar fazer o melhor por esse mundo, para esse planeta e para as pessoas. Então essas foram as lições que eu tenho tirado desse período de pandemia. Acredito que a maioria de vocês também em algum momento já pensou em alguma dessas lições, né? Se você tiver outra lição, pode escrever aqui embaixo que eu vou estar dando uma olhadinha, ok? Então se inscreva aqui no canal, deixe o seu like para que o YouTube envie notificações para você quando eu postar um próximo vídeo. Espero que vocês tenham gostado deste vídeo e até a próxima!